Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 14/8/2020, onde nós iremos iniciar o nosso terceiro bimestre, certo? Na aula de hoje a gente vai utilizar o nosso livro didático na página 36, tá? Capítulo 3. Folheia lá o seu livro didático e vamos conhecer o contexto que a gente vai trabalhar agora nesse início de terceiro bimestre. O tema geral do nosso terceiro bimestre chama-se A Nossa Rua, Espaço de Exposições. A gente vai conhecer espaços de exposições de artes nesse contexto do nosso trajeto, casa, escola, escola e casa, ok? Então vem comigo, vamos acompanhar esse contexto. A gente encontra a arte onde a gente menos espera, né? A rua nos traz algumas vertentes artísticas, as praças, né? Aqui eu tenho uma obra de arte na praça aqui do nosso município de Porto Velho, que é as Três Caixas d'Água. Nós temos outros espaços de artes aqui no nosso município de Porto Velho, chamado a Casa de Cultura Ivan Marrocos, que é outro ponto onde tem exposição artística. Nós temos também a exposição de artes em museus, tá? Então esses são alguns locais onde a gente consegue observar e a gente consegue encontrar trabalhos de arte, exposições artísticas, certo? Então, trazendo para o nosso contexto regional, para o nosso contexto bem mais próximo, bem mais ao nosso alcance, nós temos as praças, a Casa de Cultura Ivan Marrocos, nós temos também o museu, certo? E esses locais a gente vai encontrar exposição artísticas, algumas obras de artes. E o nosso material didático nos traz alguns estilos de obras artísticas. O primeiro deles é a escultura. Aqui eu tenho uma obra, né, de Luís Borges, lá na Espanha, e essa obra traz uma escultura de uma aranha, uma escultura enorme, né? Olha só, essa escultura bem no centro de uma praça, tá? O nome dessa obra chama-se Aranha e ela está lá exposta em, acredito que seja de ferro ou de metal, tá? Trabalhando, mostrando aí a grandiosidade dessa aranha. Então, em um local público, em um local bem aberto, está lá na Espanha, essa escultura de uma aranha enorme. Já imaginou você aí, frente a essa aranha, olhando essa grandeza, olhando esse material, olhando essa beleza, essa exuberância? Certo. Olha só, nós temos outro estilo artístico também exposto na rua, na praça, né? Ou até mesmo em parque, chamado Troca-Troca. Essa instalação está aqui no nosso Brasil, lá no estado de Minas Gerais, em Brumadinho, onde nós encontramos aí três Fusca todo colorido, todo trabalhado na cor, todo trabalhado nas formas geométricas, onde tem três carrinhos chamados de troca-troca, certo? Essa obra está no meio de um parque também, essa obra é de Jarbas Lopes, que expôs esses três carros, esses três Fusca, no meio de uma praça. Olha só, locais onde a gente encontra exposição de artes, né? Materiais artísticos, é uma instalação de um artista chamado Jarbas Lopes. Aqui nós temos uma terceira exposição bem comum nas ruas, nas praças, chamado um estilo artístico chamado grafite. Esse grafite está lá no Rio de Janeiro, em um mural enorme. O artista chamado Eduardo foi autor dessa obra, que se chama Etnias. Então aqui nesse mural nós temos um extenso mural onde passa o metrô, algumas figuras com temas políticos que vai abordar a teoria política, o racismo, a manifestação cultural dessas pessoas, ou seja, mostrar que existe essas pessoas que estão lá, que existe e que ela não precisa ter preconceito para essas pessoas. Então aqui é o trabalho artístico desse artista Eduardo Cobra, trabalhando as etnias existentes no nosso Brasil, né? Em um mural em forma de grafite. Então, mural, rua, espaço onde a gente caminha todo dia, passeia, trajeto de casa para a escola, de casa para o trabalho, aonde a gente encontra a arte bem mais próxima
da nossa visão, ao alcance de qualquer cidadão, seja ele grande, pequeno, rico, pobre, todo mundo tem acesso à arte. E a arte tem que estar ao alcance de todos. Para contextualizar todo esse contexto aonde a gente encontra a arte, a gente vai trabalhar no nosso caderno de arte uma obra que você já viu na rua, no seu trajeto de casa para a escola, ou foi passear com o papai e a mamãe e encontrou uma obra de arte na rua. Então você vai recordar, vai se lembrar e vai registrar no seu caderno uma obra de arte que você já viu na rua. Cite o local onde você viu essa obra. Então você viu uma obra no seu trajeto de casa para a escola, ou no passeio com o papai e com a mamãe, e vai desenhar essa obra do seu jeito, da sua maneira. Não esqueça de colorir essa obra e também não esqueça de colocar aonde você viu essa obra. Qual foi o local que você viu? Na rua, na praça, no museu, certo? Não esqueça de detalhar, certo? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês. Ao fazer atividade, fotografa, pede para o papai fotografar, pede para a mamãe fotografar e manda aqui para a tia Cris, para a tia Iraci, que eu quero acompanhar o desenvolvimento de vocês. Estou morrendo de saudade, louco para estar com vocês fazendo arte dentro da sala de aula. Beijinhos e abraços e tchau, tchau. Até a próxima! Queridos, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula aí. Agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior de geografia, ok? Vamos lá na nossa correção, página 2 do livro de geografia, volume 3. Vamos lá. Sobre aí mudanças na paisagem ao longo do tempo. Então, a gente vai fazer a correção aí da página 2. Lembra que eu falei para vocês que existem paisagens naturais e paisagem humanizada? Diferenciei para vocês os dois tipos de paisagem. Então, aposto que vocês já entenderam aí sobre os dois tipos de paisagem, certo? Sobre as paisagens, na imagem aí que está apresentando para vocês, o que a gente tem? Nós temos aí dois elementos da paisagem, que é a paisagem humanizada, que é o que? Os prédios que nós estamos percebendo, as casas, e a paisagem natural, o rio, a montanha também, certo? Correção na página 2, o que ele vai apresentar aí na página 2? Na fotografia é possível observar elementos criados pela natureza. Você consegue identificá-los? Quais são esses elementos aí? O mar, a árvore, o céu, o morro, são elementos da natureza. Letra B, é possível observar os elementos construídos pelos seres humanos? E aí você vai me responder, quais são esses elementos aí? Nós temos aí prédios e o pedalinho também. E algumas casas, né? O pedalinho é aquele lá que você está vendo no mar aí. Uma pessoa, né? No caso, localizada aí como a ponto turístico aí, para as pessoas passear. Na letra C, a fotografia retrata elementos de dois bairros do Rio de Janeiro. Quais são esses bairros aí? Quais são os bairros do Rio de Janeiro? Bairro de Ipanema e Leblon. No caso, professora, como é que a senhora sabe aí que os dois bairros são de Ipanema e Leblon? Através da legenda que está ao lado da fotografia. Então, na legenda do lado, está dizendo lá os dois, que são os dois bairros, né? De Ipanema e Leblon, certo? Letra D. Em sua opinião, essa fotografia ela retrata uma paisagem. Por quê? Na sua opinião, essa fotografia ela retrata uma paisagem? Por quê? Aí você vai responder, né? Por que ela retrata uma paisagem? Então, é uma resposta pessoal. E na letra E, também é pessoal. O que é uma paisagem para você?
Hein, gente? O que é uma paisagem para vocês? Aí vocês vão responder aí de acordo com a leitura e o entendimento de vocês. O que é uma paisagem para vocês? Aí vocês podem descrever, ok? Essa daí é a questão da página 2, a correção da página 2 aí que nós fizemos, certo? Se vocês fizeram aí, joia, parabéns para vocês. Se erraram alguma coisa, consertem, arrumam aí, mas façam direitinho aí, tá bom? E aí, relembrando que a gente viu na nossa aula anterior sobre os tipos de paisagem, vocês podem estar voltando aí para relembrar o nosso assunto, ok? Sobre a paisagem rural, paisagem urbana, a paisagem atual, como é que essa paisagem se retrata, né, atualmente do nosso estado, paisagem antiga. Eu coloquei essas duas aqui, ó. A paisagem atual, como é que está agora, e a paisagem antiga. Olha que diferença, né? A mudança entre essas duas imagens aí, como é que a paisagem se modifica realmente ao longo do tempo, né? Paisagem atual e paisagem antiga. Professora, de onde é essa imagem do nosso Rio Madeira? Aí vocês podem estar pesquisando na internet também, né? As paisagens antigas e atuais também. A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente. E para poder acompanhar aí as transformações da sociedade, ou seja, o ser humano se adequa também, transforma a paisagem ao longo do tempo. Então as paisagens, elas não mudam ao mesmo tempo, passa aí pode um tempo para a gente perceber, mas todo dia está se modificando. O homem altera a paisagem, a natureza também altera a paisagem, certinho? E aí, falando dos tipos de paisagem que a gente viu também. Muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima. Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Nós vamos vir aí continuando com o nosso conteúdo de Sistema Monetário Brasileiro. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 8 e 9. Nessas duas páginas a gente vem colocando aí a data do dia 14/8. Então, bora lá? A gente tem aí uma atividade que nós vamos precisar de tesoura e de cola, porque a gente vai lá no nosso material de apoio, com bastante atenção, com bastante cuidado, para não cortar nada que não é para cortar, no caso, que ele vai indicar aqui quais são as cédulas que a gente precisa estar cortando, tá bom? Tem lá mostrando qual é a atividade e a página, tá bom? Cuidado também na hora de destacar para não rasgar o material que a gente vai utilizar nessa aula, tá bom? Então a gente tem aí na número 7. Caio conseguiu poupar uma cédula de R$10, uma cédula de R$5 e uma moeda de R$1. Recorte as moedas e cédulas do material de apoio e colhe-as no espaço ao lado para descobrir quantos reais ele poupou. Então a gente tem que colar uma cédula de R$10, uma cédula de R$5 e uma moeda de R$1, ok? Então aqui a gente observa, somando, 10 mais 5 é 15. 15 mais 1, 16. Olha, ele poupou R$16. Agora a gente vem aí no número 8. Recorte as cédulas do material de apoio e colhe-as nos espaços a seguir para formar as quantias indicadas de duas maneiras diferentes, tá bom? Então aí tá pedindo de duas maneiras diferentes. Eu vou indicar uma e vocês vão estar realizando aí de outra, tá bom? Porque existem vários modos, várias maneiras. Aqui a gente tem R$14. Eu trouxe 10, 2 e 2.
Somando 10 mais 2 é 12 e mais 2 dá 14, tá bom? Então essa é uma das maneiras, mas tem que ter outra maneira. Então você pode estar dividindo assim ao meio, passa uma linha com uma régua, tá bom? E em cima você põe de uma maneira, embaixo você põe de outra maneira, tá bom? Letra C aqui, ó, tá pedindo R$47. Trouxe para vocês 20 mais 20 é 40. E aí a gente quer 47, falta só 7. Para formar R$7, trouxe 5 e 2, porque 5 mais 2 é igual a 7. Somando tudo aqui a gente tem R$47, tá bom? Agora a letra B, R$25. Trouxe uma de 20 e uma de 5. 20 mais 5, 25. Aqui a letra D, 120. A gente pode trazer uma de 100 e uma de 20, 120, tranquilinho. Aí, que nem você falou, vocês vão dividir ao meio, pode estar fazendo o mesmo método que eu fiz, mas também pode fazer diferente, contanto que tenha exatamente os valores que cada questão está pedindo, tá bom? Mas tem que ser duas maneiras, ok? A gente tem aí a número 9. Era para se reunir com um colega, mas a gente não está em sala de aula, a gente vai fazer junto. Vamos lá? A gente tem aí a letra A. Ana comprou uma garrafa de água na cantina da escola e pagou com uma cédula igual a essa. Ela pagou com R$5. Sabendo que Ana recebeu R$2 de troco, quanto custou a garrafa de água? Ela deu R$5 e recebeu 2, tá bom? Então a gente precisa trabalhar essa ideia, onde ela vai ter R$5, tira o troco e o que restar vai ser exatamente quanto que custou a garrafa. Então a ideia de tirar é subtração. Então a gente tem 5 menos os 2. Pegando o valor que ela tinha, tirando o troco, a gente vai ter aí como resultado o valor da garrafa de água, que no caso 5 menos 2 é igual a 3. Então aí a garrafa custou R$3. A gente tem a letra B. Vitor gastou R$6 na cantina. Observe quanto ele recebeu de troco. Ele gastou R$6, tá bom? E ele recebeu R$4 de troco. Tá perguntando aqui que cédula de real Vitor usou para pagar a conta na cantina. Ele gastou 6, ele recebeu 4. Com que cédula que ele tinha? Aí a gente vai ter que trabalhar a junção aí dos R$6 que ele gastou mais o que ele recebeu de troco, que juntando aí a gente vai ter a cédula que ele entregou lá na cantina. Então pausa aí e realiza, te explicou o método juntando. Qual é a operação que a gente trabalha com juntando? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem os R$6, que é o que ele gastou, mais o troco, que a gente juntando esses dois valores, a gente vai ter exatamente o valor que ele tinha, que era R$10, tá bom? Então o Vitor pagou com uma cédula de R$10. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente continuou trabalhando alguns probleminhas envolvendo a questão do real, cédulas, moedas, também envolvendo a questão de troco, questão de cédulas maiores, a questão da composição de valores em reais através das cédulas, com bastante atenção, né? Na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades relacionadas ao sistema monetário brasileiro. E é isso, gente. Até a próxima aula. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.